1 Samuel, capítulo de número 17, em seu versículo de número, vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso 1. Obrigado. E os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e agruparam em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel também se agruparam e acamparam-se no vale de Elá, e puseram-se em formação de batalha contra os filisteus. E os filisteus se situaram na encosta de uma montanha, e os filhos de Israel na encosta da outra montanha, de maneira que havia um vale entre eles. E saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, chamado Golias, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, e trazia um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava vestido de uma couraça de escamas, e o peso da sua couraça era de 5.000 siclos de bronze. E usava candeleiras de bronze nas pernas, e uma lança de bronze entre os ombros. E a madeira da sua lança era tão grossa como o eixo de um tecelão. E a ponta da lança pesava 600 siclos de ferro. E o seu escudeiro ia adiante dele. Versículos de número 8 e 9. Então parou e gritou aos batalhões de Israel, dizendo-lhe: para que vos puseste em batalha? Não sou filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele, e ele o matar, então sereis nossos servos e nós serviremos. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Muito obrigado pela singeleza e respeito e hombridade à palavra de Deus. Queridos, eu quero ministrar esta noite com base em um tema, ou vamos chamar de tema, o título. E eu quero dar o seguinte tema esta noite: as qualidades de um guerreiro chamado Golias. Eu geralmente ouço falar dos deméritos deste guerreiro, das debilidades deste guerreiro. Eu quero falar sobre os méritos dele esta noite. Você conhece o contexto histórico, o fundo histórico desta passagem bíblica, e você sabe que há muitos anos, desde a tomada da arca da aliança do povo hebreu, do povo de Israel, este duelo ele era frequente. Desde aquela época em que a arca foi tomada pelos filisteus, Israel tenta se erguer, o povo de Deus tenta se erguer e luta contra este povo que, segundo alguns estudiosos, era um conjunto de diversos povos. Mas os filisteus também eram fortes. Os filisteus travavam batalhas ferrenhas, e eles eram inimigos número 1 do povo de Deus. Os filisteus foram responsáveis pela morte do rei Saul. Os filisteus foram responsáveis pela morte dos filhos de Saul. Os filisteus, segundo a sua biografia, eles eram expertos em engenharia. É tanto que o texto sagrado nos orienta que quando o povo de Israel, eles queriam afinar, eles queriam trabalhar o fio de suas espadas, eles tinham que se submeter, eles tinham que se humilhar ao povo da Filístia, para ir pagarem dinheiro altos, a fim de que a sua ferramenta pudesse ser afiada. As enxadas, as foices,
e outros instrumentos de batalha, até precisavam se submeter aos filisteus, para que eles fossem afiados e tivessem em mãos uma ferramenta digna. Eles eram bons na engenharia, na arquitetura, na indústria, eles se sobressaíam. A biografia deles, a história, o pano de fundo nos diz que só eles em sua época tinham carros de ferro. A Bíblia diz isso. A engenharia naval daquele povo, pois eram da encosta marítima, da orla marítima, era algo tremendo e algo invejoso, algo que causava espanto. Este povo desafiava o povo de Deus. Eu ouvi aqui desde o princípio, desde o início, sobre hinos de desafios, sobre hinos de batalhas, sobre vitórias, sobre conquistas, e isso tem tudo a ver com conquistas, com batalhas, com vitórias. Hoje foi muito bem lembrado, culto ao dia, comemorado o dia do pastor, e quem tem mais vitória e conquistas do que um líder espiritual? Quem passa por mais vendaval em todos os âmbitos da vida do que um líder eclesiástico? Mas a quem Deus mais confia vitória do que a quem se empenha em se preocupar e em interceder pelo rebanho do Senhor. Estes filisteus prepararam este homem, e segundo a palavra nos orienta, um dos filhos de Enaque, um dos filhos derradeiros de descendência de gigante. E este homem, ele era diferenciado. O texto, falando de suas qualidades, ele nos diz: e saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, chamado Golias. Alguém diz ou nos orienta que Golias pode significar aviltamento, aprisionado, mas há uma raiz hebraica para Golias que dá-nos segurança para chamarmos ele de esplendoroso. Ele era de Gate, que tinha, diz as escrituras sobre suas características, que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Este homem, ele era diferenciado. O que diferenciava Golias dos demais gigantes era, acima de sua cabeça, 1 palmo a mais de altura. Ele era diferenciado. O texto diz, no versículo 5, que ele trazia um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Terceira qualidade, ele estava vestido de uma couraça de escama, e o peso de sua couraça era de 5.000 ciclos de bronze. A Bíblia diz, e ele usava caneleiras de bronze nas pernas e uma lança de bronze entre os ombros, e a madeira de sua lança era tão grossa como o eixo do tecelão. Agora eu quero trabalhar isso aqui com você, porque Davi tinha no mínimo 8 boas qualidades. Golias era o guerreiro que todo rei desejava ter em seu campo de batalha. Golias, ele tinha um preparo mental indescritível. Couraça sobre a sua cabeça, fala-se de preparo, fala-se de habilidade mental. Ninguém o acompanhava. Ele era mais esperto do que os outros. Ele era esplendoroso. Ele tinha magnificência. Era um homem de suntuosidade. Era um guerreiro caríssimo. Ele era o líder
ou liderado que todo pastor gostaria de ter ao seu lado, como coadjuvante. Pense em um liderado desejado, chamava-se Golias. Golias tinha um preparo mental intransferível, mas ele não tinha só preparo mental, ele não tinha só blindagem sobre a sua cabeça. O texto diz que ele estava vestido de uma couraça de escamas. Esse cara era bom demais, esse guerreiro era bom demais, porque a maioria dos guerreiros em sua época, eles tinham uma couraça, eles tinham couraças que eram couraças inteiriças. Se alguém usasse uma espada para um guerreiro comum, em seus ombros, ele havia facilidade de ter dilacerado o seu braço. Golias não. Golias tinha uma couraça que ela era como escamas, trabalhada, comparada à escama de peixe. O que é isso me ensina? É que Golias tinha mobilidade, ele tinha flexibilidade, ele tinha habilidade para a esquerda, ele tinha habilidade para a direita. Se alguém procurasse o encurralá-lo, ele sabia se esquivar. Golias era este homem. Pense no homem capacitado para a batalha. Esta era a segunda capacidade de Golias. E o texto diz que a sua couraça pesava aproximadamente 55 quilos. Era um homem de estentura, era um homem capacitado, esse tal de Golias. Mas não ficava por aí. O texto sagrado nos orienta que este homem era imune, ele tinha imunidade, porque o versículo 6 diz: e ele usava candeleiras de bronze entre os seus joelhos, em sua canela. O que é isso? Blindagem contra ataques surpresa. Que coisa seleta, que coisa linda. Ninguém pegava Golias de furto, ninguém impressionava Golias com reuniõezinhas, ninguém impressionava Golias com ataques de surpresa. A sua canela, havia nela caneleiras de bronze. Ele estava preparado para ataques surpresas. O que eu vou te falar agora, uma outra qualidade dele, essa não está na Bíblia, porém estudiosos dizem, agora nisso você não é obrigado a acreditar, mas tem consonância, e eu prefiro acreditar, que além de candeleiras, ele tinha grevas em seus pés. Havia uma espécie de faca em seus pés, que onde aquelas facas passavam, causava dilaceradas, expostas, fraturas, aberturas na vida do oponente. Mas não era só isso. Este homem tinha uma lança que, segundo se comenta, a ponta de sua lança era de bronze, e se colocassem um lenço na ponta daquela lança, ela corria como que fosse um material de seda. Ele tinha uma lança e ele alcançava longe com aquela lança. Fala de alcance longínquo. Aquele homem atingia em uma distância em que outro homem comum não conseguia alcançá-lo com a sua lança. E daí, pastor? O que é que tem de engraçado nisso? É que Davi só tinha um defeito, Golias só tinha um defeito. Ele tinha tudo isso. O cara era bom. O único defeito de Golias é que ele era o guerreiro certo do lado errado.
o homem certo do lado errado. Quer saber de uma coisa, queridos? Há tantas pessoas que têm uma capacidade mental invejável. Há pessoas que são tão bem preparadas que certos líderes, digo isso com precisão, é a 10ª igreja que nós pastoreamos pela graça do Pai, são tão preparadas que quando nós líderes vamos conversar com ela, precisamos fazer um jejum de 15 dias. E quando nós chegamos na reunião, as perninhas ainda dão uma tremida, porque ele é capacitado demais. Há pessoas que são tão prontas que se você formar 10 sermões exortativos para orientá-lo no afã de ajudá-lo e salvar a sua alma, ele se sobressai de todos eles. Ele tem uma couraça que é algo invejável. Ninguém pega ele de espreita. O cara é bom. Há muitos ministérios que querem ele. Há muitas igrejas pagando caro por ele. Ele é preparado. Ele tem uma lança que ele dá aqui. Ele não tem receio de atingir, ferir, magoar, triturar, deixar em farrapos, aviltado, rebaixado, sem aplauso, digno de nota, quem está do outro lado. Trabalha muito bem. A lança dele é diferenciada. Ele está aqui, mas ele atinge a 15 quilômetros, a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, e o estrago que ele causa é grande demais. É bom, mas está do lado errado. Merece aplausos, mas está do lado errado. Filhos que são como que excelentes, são dádivas que Deus nos confiou, são heranças dele, mas trabalham do lado errado. Quando não respeitam, quando são bocudos, atrevidos, respondões, insubordinados, sem afeição, por quem está no mesmo patamar de Deus, que é quem o gerou. Obreiros que são bons demais, porém do lado errado. Paulo diz: os da Ásia me abandonaram. Esse tipo de gente só quer um pé de meia e a ausência do seu líder para fazer o estrago no ambiente de trabalho. Paulo disse: os da Ásia me abandonaram e só Lucas ficou aqui comigo. Quer saber de uma coisa, queridos? Deus não lhe chamou para trabalhar do outro lado. Deus te chamou para trabalhar do lado de cá. Só quem está entendendo diz alguma coisa aí para esse Deus que te chamou para o lado de cá. Quer saber de uma coisa? O texto sagrado diz que os filisteus se acamparam no terreno do povo de Israel. Que atrevimento! Que atrevimento! A coisa estava tão arruinada. O povo de Israel estavam com tanto medo que eles já estavam do lado de cada fronteira. E sabe quanto tempo eles estavam desafiando? Cerca de 40 dias. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Manhã
e tarde, tarde e manhã. Ele gritava: tem alguém aí para que lute comigo? Manhã e tarde, persistência, manhã e tarde, manhã e tarde. E o nosso exército, às vezes, de forma generalizada, queridos, não do âmbito local, mas generalizada, o nosso exército, às vezes, é tão covarde, que se nós começamos um projeto em Deus, agora pela manhã, à tarde já não o cumprimos mais. Vamos empurrando com a barriga, porque é coisa para Deus. Há uma lição de Deus aqui esta noite, nos dizendo: seja persistente, não desista. O Senhor disse a Abraão: Abraão, é noite, eu quero que você saia da tenda e olhe para o céu e conte as estrelas. Abraão disse: não pode contar, não posso contar. Quando foi durante o dia, Deus disse: eu preciso estar lembrando a Abraão a promessa que eu fiz para ele, de noite e de dia. Abraão, olhe para a terra. Olhei, conta esta areia. Não posso contar a promessa, noite e dia, noite e dia. Deus está dizendo: não esqueça o que eu prometi, noite e dia. Promessa minha não caduca, promessa minha não cai por terra, vai acontecer. Quantos dias você já está neste desafio? Uma semana? Um mês? 2 meses? 90 dias? O povo de Israel estavam sendo confrontados há 40 dias. Quantos dias já há no teu confronto? Quantos? Deus esqueceu e o povo está em injúria, o povo está em debilidade. Naquele dia, Deus disse: Jessé, toco no teu coração aqui em Belém, eu preciso que você mande o ruivo lá no campo de batalha. Queridos, às vezes nós não entendemos como Deus trabalha, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Deus faz as coisas do jeito dele, certinho, como lhe apraz. Nós não entendemos muitas vezes. Conheço muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Meu pai é um líder eclesiástico tremendo, um homem de Deus, um homem que ouve a voz de Deus, o chamando pelo apelido para orar pelas manhãs e pelas madrugadas. Conheço muitos homens de Deus, mas a maioria de nós somos ocultados por Deus, a sua forma pelo qual Ele trabalha. Moisés pediu: Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto, e isto, diga, me basta, me basta. Espera ali, aqui comigo, raciocina. Vamos pôr o tique e o teco para funcionar, queimar neurônios. Ora, Moisés sabia que Deus é Espírito, que Deus é informe, e ele faz um pedido atrevido, audacioso para Deus. Ele diz: Deus, mostra-me o teu rosto. Deus diz: Moisés, meu rosto não tem como, porque homem nenhum sobre esta terra consegue ver o meu rosto e continuar de pé, se manter vivo. Agora, se Moisés não queria ver o rosto literal de Deus, o que é que ele está pedindo a Deus? Do capítulo 30 ao 33 do Êxodo está essa resposta. Ele disse: eu preciso conhecer os teus caminhos, como que Deus trabalha, como que Deus age. Aí Deus disse: Moisés, rosto não dá para mostrar, mas eu vou te mostrar pelas costas. Deus estava dizendo: como eu faço?
Você não compreende, meu filho, mas eu vou te dar uma palhinha do que eu já fiz no passado, como eu agi. Diga comigo, músico, bem bonito, se você puder, diga músico, pajem, diga pajem e marmiteiro. Deus usa Davi nessas áreas. Ele vai no acampamento, começa a tocar para o endemoniado rei Saul. Porque você conhece uma pessoa sem o domínio de Deus pelo rosto dele. A Bíblia diz que quando Saul estava possuído, o rosto dele se transfigurava. A palavra diz que quando Caim matou Abel, o rosto dele ficou transfigurado e descaído. Queridos, se você não tem alegria no teu interior, se tua vida é amargurada, se nada na tua alma dá certo, se há uma demanda tremenda e você não tem paz em si, você precisa de algo de Deus. E esta noite eu venho trazendo algo da parte de Deus para a tua alma, para o teu coração, para esse cativeiro, em o nome do Senhor Jesus. Olhe para cá e diga: eu estou entendendo esta palavra na minha vida e para a minha vida. Davi começa a adentrar o arraial do povo de Israel, e ele entra como músico. Depois ele passou a ser pajem de armas de Saul. Ou seja, me ajude aqui a ministrar isso aqui, por favor. O senhor falou, eu ouvi o seu nome, mas não memorizei. Walter, reverendo Walter. Preste atenção aqui, por favor. Estou um pouco afônico, estou paulatinamente falando. Veja bem isso aqui. Davi passou a ser pajem de armas de Saul. Saul ia à frente, Davi ia um pouquinho atrás, à direita de Saul. Toda arma que Saul precisava estava com o seu pajem. Veja como é que Deus trabalha, de armas. Davi, lança, Senhor meu rei. Davi, a outra espada, Senhor meu rei. Chegou um dia em que Davi estava no palácio com Saul. Aí Deus disse: eu vou tirar Davi do palácio. Ai, como dói. Eu vou colocar Davi de volta para cuidar de ovelhas. Como isso é ruim. Quem está lá embaixo para subir para cá é bom demais, mas quem está aqui para descer ali dói demais. Fica aqui comigo aqui. Deus disse: Davi, eu preciso que você volte para as suas ovelhas. Você volta? Volta. Claro que volta. Com dor no coração, mas volta. Então volta para Belém, lá para as tuas poucas ovelhas. Obrigado. Agora olha aqui, por favor, queridos. Você acha, entra comigo na psicologia de Davi. Você acha que não passou pela cabeça de Davi e disse: meu Deus, de músico fui direto a pajem. Deus foi me enobrecendo, Deus foi me exaltando. De repente Deus me dá um rasteiro e eu volto para as poucas ovelhas em Belém. Chegou um dia em que Saul elege outro pajem. Os filisteus invadem as terras de Israel. E Saul sai à peleja. Crônicas diz isso. E de repente, quando o povo de Deus vai perdendo a peleja,
Saul olha para o seu outro pajem de arma, porque Davi não estava mais com ele, e diz: levanta-te, pega minha espada e crava no abdômen do rei. O pajem disse não, ele disse: crava-me agora. Olha aqui para o que eu vou te dizer. Você não entendeu porque Deus tirou Davi e trouxe o outro pajem para Saul. Sabe por quê? Porque se Davi ainda fosse pajem de armas de Saul naquela época, provavelmente Davi teria sido o homem certo do lado errado. Davi compreendeu alguma coisa. Ele disse: Deus não me chamou para ser matador, assassino do meu rei. Deus não me chamou para manchar minhas mãos com o meu rei. Deus me chamou para ser blindador, guardião do meu rei. Queridos, precisamos entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Davi vai ser músico de Saul, esta era a vontade boa. Quando ele volta para Belém, era a vontade perfeita. Deus estava livrando Davi de um laço sem nó. Quando ele volta a terceira vez para o campo de batalha, era a vontade agradável de Deus. Pergunte por quê? Porque Deus estava criando um cenário para exaltar o nome de Davi. Aplauda o Senhor, pode aplaudir, já que você iniciou. Porque isso é coisa de Deus. Golias para Davi não era um problema, era a ocasião de Deus ser glorificado por ele. Deus cria situações para glorificar o nome dele. Igreja não é minha, você não pertence a mim, você tem um dono, Jesus Cristo é o teu dono, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, Ele é o dono. Deus cria ocasiões, e agora Deus levanta Davi. Golias desafia o povo de Deus, fica dentro do território do povo de Deus, causando medo. E esse Saul, desculpa a minha expressão, queridos, era um tremendo de um calça frouxa. 10 de 1 Samuel diz que o camarada era bonito, não havia melhor do que ele, mas quando Golias gritava, o texto diz que eles recebiam uma descarga de medo. Se o líder estar acovardado,
os seus liderados vão receber reflexo desta covardia. Davi se levantou e disse: é o seguinte, rapaz, é o seguinte, seu infrator, seu delinquente, camarada sem respaldo, sem identidade, incircunciso, você tem aí uma afrontazinha, tem um armamento bélico aí que mete medo em quem não conhece a Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: você vem comigo com lança, vem a mim com espada, vem a mim com escudo, mas eu vou a você em nome do Deus que eu conheço, em nome do Deus de Israel. E ainda hoje o desafio vai acabar e Deus mostrará que é Deus em Israel. Somente quem compreendeu, diga alguma coisa ao Deus que você serve, apesar do desafio que enfrenta. Que tipo de desafio você enfrenta, meu querido? Você está assustado com o quê? Preocupado com o quê? Eu temia muito pregar isso em púlpito, e quantas vezes preguei sobre a igreja não estar preocupada, descansar no Senhor, confiar nele, Salmo 125 e por aí vai. E quando a adversidade chegou na minha porta, eu dizia: meu Deus, eu preguei tudo isso e agora chegou a minha vez. Que desafio você enfrenta? Financeiro? Emocional? Isso mexe conosco. Familiar? Os terapeutas familiares não dão conta. Problemas de ordem espiritual, não consegue ficar em pé. Que tipo de ordem, de problema você enfrenta? Você passa. Um dia, quando eu voltei pela primeira vez da Europa para o nosso Brasil, eu passei 3 meses sem agenda nenhuma. Pastoreei a segunda maior igreja de comunidade brasileira em Portugal. E quando regressei, 3 meses sem agenda. Feijão foi diminuindo, as latas foram esvaziando, e um dia, 7 e pouquinho, alguns minutinhos da manhã, eu peguei uma vassoura e fui varrer a frente da minha casa. Varrer de mentirinha, porque eu não estava varrendo coisa nenhuma. A angústia era demais. Eu dizia: Deus, 3 meses sem uma agenda. Meu sogro é quem está segurando aí o batente. Eu não quero isso. E lá estava eu varrendo, conversando com Jesus. E daí veio na minha sensibilidade, e eu disse assim: Deus, eu vou pedir algo ao Senhor, e gostaria que o Senhor me atendesse. Eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu aguento pancada. O Senhor sabe que o Senhor já me provou da direita para a esquerda, frente, retaguarda, em cima, embaixo. E o Senhor sabe que eu aguento burdoada. Mas deixa eu fazer um pedido para o Senhor. E parece-me que Deus disse: diga. Eu disse: não deixe meus filhos pedir alimento e eu não ter para dar, porque aí o Senhor vai me arrebentar. O Senhor sabe que eu não vou aguentar, porque meu pai era missionário. E eu lembro que um dia meu irmão mais velho chegou para ele e disse: pai, dá dinheiro para comprar pão. E o meu pai deu as costas para o meu irmão mais velho, para não chorar na presença dele, porque não tinha dinheiro para comprar pão. E eu disse: Deus, não deixe meus filhos pedir pão, leite, e eu não ter dinheiro para dar leite para eles. Querido, se você acreditar é verdade, se não acreditar é verdade do mesmo jeito. 7 e pouquinho da manhã lá vem um homem, gravata, camisa manga longa e bêbado. E olhei para ele, pastor Edmundo, e disse: se ele passar aqui e me falar
atua assim. Eu estava muito angustiado. Eu disse: eu vou dar-lhe uma vassourada de cima para baixo. E lá vem um bêbado. E chegou próximo a mim, de frente da casa onde eu morava. E disse: coisinha. Hoje a gente dá risada, mas foi frustrante. Coisinha. Vai faltar nada não, hein? Queridos, antes que você glorifique mais, para lhe dar assertiva, caso você queira a fidelidade dessa história, eu te dou o telefone do meu pastor. Ele sabe dessa história. Faltar nada não, hein? Eu ignorei porque eu estava tão extasiado que eu não entendi nada. E ele continuou andando. Irmãos, foram aproximadamente de 4 a 5 passos para frente. Não foi mais do que isso. De gravata, manga longa. E de só que você tem que acreditar, hein, coisinha. Entrei para dentro da minha casa, contei para minha esposa o fato, contei para o meu líder, meu pastor presidente. 2 dias depois, chegou um irmão na minha casa, um pastor, e disse: pastor Farias. Eu digo: próprio. Ele disse: olha, eu estava vindo lhe visitar, e o irmão José, que está aqui comigo, irmão Versalhes azul, metálico, vinha empinado, dando glória a Deus assim, E o irmão José sentiu no coração de passar ali no mercado e trazer umas coisas aí para o senhor. Eu sei que o senhor não precisa, porque o senhor veio agora da Europa e está cheio do euro. Eu disse: amém. Uma raiva: amém. Quando estávamos tirando as coisas do carro, colocamos sobre a mesa, para a glória de Deus, o meu líder, meu pastor, estava lá naquele dia. E como eu tinha contado para ele, quando eu disse euforicamente: queridos, vamos orar, agradecendo a Deus pelo que Deus proveu, o meu líder disse: peraí, e o bêbado? Eu disse: e o bêbado? Ele disse: e o bêbado? Ele disse: rapaz, você é um camarada incrédulo, você precisa confiar mais em Deus. Eu falei: mas como assim? Aí a minha esposa disse: o bêbado. Ele disse: sabe quem era aquele bêbado? Eu disse: um bêbado. Ele disse: não. Você já viu bêbado de gravata e camisa manga longa, 7 horas da manhã, em uma rua larga, comprida, sem nexo, aparece do nada? Ele disse: aquele bêbado, sabe quem era? Eu repeti: o bêbado. Ele disse: não, o bêbado era o anjo do Senhor, que veio te visitar pela manhã, que veio te trazer uma palavra de provisão. Eu disse: mas tinha que ver como bêbado? Ele disse: você suportaria se eu enxergasse com aquele coração endurecido, e se ele vem em um anjo de glória falar com você? Rapaz, queridos, Deus provê meios para que por você o nome dele seja
glorificado, 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 glorificado. Tome esta palavra em teu coração. Eu profetizo em nome do Senhor que Deus está neste negócio, com esta igreja, nesta empreitada, independentemente do tamanho do desafio, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se você crê, fique de pé comigo. Eu quero orar com você. Pastor, eu sou a pessoa certa, mas eu me identifiquei esta noite como estando do lado errado. Quer fazer? Esta noite eu vim dizer para você que Deus é o Deus que conserta coisas erradas. É um Deus que nos faz triunfar quando tudo vai dar errado. Quando nós estamos dispostos a pagar o preço e a dizer: Senhor, comecei errado, mas quero terminar bem, para a glória do nome do Senhor. Se você quiser, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, e Deus há de mostrar meios em que este desafio terá fim esta noite, para a glória do nome do Senhor. Eu acredito que você não suporta mais ouvir os gritos de Golias dizendo: tem alguém aí para lutar comigo? E você se sente como impotente diante desta situação. Em o nome do Senhor Jesus, eu acredito no Deus que eu sirvo. Nós acreditamos no Deus que servimos, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que abre mar vermelho, um Deus que faz o diferencial para a glória do nome dele, em o nome do Senhor Jesus. Pastor, e você também, eu posso ir à frente? Pode vir, porque aquilo que você precisa de Deus, eu vim trazer esta noite para a glória do nome do Senhor. Grevas, mobilidade, agilidade. Pega esta agilidade e põe à disposição do mestre para ajudar o teu líder aqui nesta igreja. Pega essas caneleiras de bronze que você tem, que anda pisando duro, dizendo: aqui ninguém atinge. Pega essas caneleiras e diga: Jesus, eu quero usar essas caneleiras ao lado do meu líder, na tua obra, fazendo a tua vontade. Pegue esta lança de longo alcance e diga: Deus, é verdade que minha lança, ela é bem aguçada, e onde ela atinge, ela abre frestas, ela abre e faz estragos, mas eu quero fazer estrago no terreno do inimigo, no terreno de Satanás. Eu quero usá-la para a glória do teu nome. Oh, rabachura bacandarabas. Vamos orar. Oh, aleluia. Na minha sensibilidade, eu posso sentir que há fendas se abrindo aqui esta noite. Fenda para que entre a brisa de Deus nos desafios da vida. Fenda para que passe a jorrar e a correr águas que vêm refrigerar o teu interior. Cansado, angustiado, frustrado, decepcionado, em o nome do Senhor Jesus. Erga comigo suas mãos aos céus. Oh, rabachura bacandarabás. Deus, olha este povo onde vim ministrar esta noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu verbalizei para o teu povo, em nome de Jesus. E eu digo, Senhor, que os desafios que esta igreja tem enfrentado, que os teus filhos de forma individual têm enfrentado, eles não prossigam mais. Que venham outros, mas este basta, para a glória do nome do Senhor. Eu digo em nome do Deus eterno, que baste,
na família, em casa, no trabalho, na saúde, na alegria, no gozo, na paz. Baste. Pai, esta palavra não teria eficácia se o Senhor não concordar com o peso da mesma esta noite. Não comigo, mas com a tua palavra. Baste. Muito obrigado pela vida, Senhor, deste colegiado, deste quadro ministerial. Deus, e que não haja homem certo do lado errado, mas que haja homens certos do lado certo, da maneira certa, para a glória do nome do Senhor. Eu ministro a vitória para o teu povo. Deus, nós dizemos de forma uníssona, representando este povo que está à minha frente, que se nós seremos o Davi que Deus vai usar para derrubar Golias, e que seja para a tua glória, eis-nos aqui, prontos para sermos usados em tuas mãos. Os que recebem, diga glória a Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Voltai a vossos assentos, os que podem, em nome de Jesus.